Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de hidrologia. Na aula de hoje, nós vamos conhecer as SBNs, ou as soluções baseadas na natureza, que dentro do contexto da nossa disciplina, ajudam na gestão da água urbana. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos entender melhor o que são as soluções baseadas na natureza. As SBNs, elas são soluções para os problemas e desafios que surgem a partir de dificuldades de interação entre o ser humano e o meio ambiente. Então, as SBNs, elas podem envolver tanto conservação, restauração ou reabilitação de um ecossistema natural, quanto também um aprimoramento ou a recriação dos processos naturais em ecossistemas ou modificados ou artificiais. Então, com essas SBNs, o ser humano pode gerenciar os processos naturais para atingir objetivos relacionados à água. E aí, então, é que entram as SBNs voltadas para a gestão da água, que são as intervenções humanas inspiradas e apoiadas pela natureza, que usam ou imitam os processos naturais. Então, aqueles processos que a gente conheceu lá na aula de ciclo hidrológico, por exemplo, para efetivamente contribuir para o melhor gerenciamento da água urbana, tá? Então, aqui do lado, nessa imagem, vocês podem ver aí alguns exemplos de soluções baseadas na natureza. Então, tem aí, a primeira imagem é a retenção da umidade do solo, que proporciona a recarga de águas subterrâneas e contribui com a disponibilidade hídrica da região e também com a questão do escoamento superficial, que é um problema nas grandes cidades, Aí do lado, as zonas úmidas naturais ou artificiais, que podem contribuir com as áreas de recarga também, mas elas também têm outras funções, inclusive paisagísticas, O reflorestamento de algumas áreas pode ser considerado um SBN, porque também aumenta a capacidade de infiltração do solo, de retenção de água, diminuição então do assoreamento, e da degradação do solo. E ainda as faixas de mata ciliar, os espaços urbanos verdes e as construções verdes e também os banheiros secos, tá? Então, todas essas ações, essas infraestruturas, elas são conhecidas também como SBN, porque elas imitam ou elas se inspiram em processos naturais, tá bom? Bom, então, as SBNs, elas têm múltiplas finalidades, especialmente para a gestão das águas urbanas. Então, de que forma essas SBNs podem contribuir para a gestão dos recursos hídricos? Bom, primeiro, falei lá no outro slide, ela pode melhorar a disponibilidade da água. Também pode melhorar a qualidade da água, uma vez que a recuperação do solo interfere nos processos de filtragem, E também pode reduzir os riscos de eventos extremos relacionados à água. Então, enchentes, inundações, Gente, então como que as SBN podem melhorar a disponibilidade de água? Então, como a gente já viu, as soluções baseadas na natureza, elas são aplicadas em combinação com obras de infraestrutura e são utilizadas para gerar melhorias em termos de espaço e tempo de acesso e também de disponibilidade de água em quantidade e qualidade apropriada para as diversas atividades humanas, Então, observem esse quadro e vamos entender melhor como que se dá esse acesso à disponibilidade hídrica, Então, observem aqui à direita a superfície. Peraí, deixa eu pegar uma caneta. Então, aqui à direita é a contribuição em superfície e aqui a contribuição em subsuperfície. Aí, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é um reservatório. Ele pode ser um pequeno reservatório ou um grande reservatório. E ele vai contribuir para o aumento da disponibilidade hídrica, tanto em subsuperfície, ou seja, embaixo, quanto em superfície, em cima. E o acesso dessa água, obviamente, a gente sabe que a gente pode ter esse acesso através de barragens, bombas,
ou torre de retirada, né? O segundo exemplo aqui, ó, lagos e tanques, tá? Então, eles também vão ter aí uma contribuição em subsuperfície, só que a contribuição maior é em superfície, né? E aí o acesso a essa água pode se dar através de acesso direto, ou baldes ou bombas, né? E aqui os aquíferos, tanto profundos quanto rasos, né? Vocês lembram lá da aula de geologia? Isso aqui está representando um aquífero profundo e essa parte aqui um aquífero raso, né? Então, a contribuição é através de subsuperfície e o acesso a essa água se dá através de furos de sondagem, poços profundos ou rasos e etc, né? E aqui o outro exemplo, né, a umidade do solo, que se dá também em superfície, principalmente, né? Apesar de haver aqui uma contribuição também em subsuperfície, mas o nosso acesso a essa água aqui é através da plantação de safras, né? E também em wetlands, são zonas úmidas naturais, né? Lagos ou pântanos, por exemplo. E aqui o acesso pode ser infinito, né? Tudo o que precede. O acesso a essas águas em wetlands, né? E aí aqui ele está falando que isso tudo aumenta a confiabilidade do armazenamento, né? De água. Bom, então a gente já entendeu que as SBNs, elas são aplicadas em favor do homem, né? Então, a gente já viu também em aulas anteriores que o maior consumidor de água no Brasil é a agricultura. Então, por que não unir uma coisa à outra e aplicar soluções baseadas na natureza também no campo, em áreas de agricultura, né? Então, existem alguns modelos que, obviamente, têm limitações climáticas, né? Mas é possível de efetuar em algumas lavouras, em algumas regiões, uma agricultura alimentada pela chuva. E onde isso seria possível, a gente tem aí um aumento de quase 20% da produção, simplesmente como resultado da adoção de práticas de gestão, tanto do solo quanto da água. E aí os exemplos são infinitos, né? Aqui nesse caso das imagens que a gente está vendo, é a utilização do plantio direto, tá? Bom, outro problema que as SBN nos ajudam a solucionar é a qualidade da água em ambientes, em ecossistemas que já foram degradados, né? Então, as atividades de conservação e restauração de terras, como, por exemplo, a proteção florestal e o reflorestamento e o uso de plantas de cobertura na agricultura, podem levar aí uma redução de 10% ou ainda mais da concentração de sedimentos ou de nutrientes, como, por exemplo, fósforo, né, em bacias hidrográficas. Então, isso ajuda, né, a resolver os problemas como assoreamento e eutrofização. Vocês se lembram que é eutrofização? A eutrofização, pessoal, é um fenômeno que ocorre como consequência, né, do aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático. Então, ela provoca uma proliferação exagerada de algas e cianobactérias que causam danos graves no ambiente aquático, por exemplo, a mortandade de espécies que vivem ali, né? Agora, pessoal, o ponto alto da aplicação das soluções baseadas na natureza é a redução de riscos de inundação e seca. Como vocês já puderam perceber, né, os maiores problemas urbanos que nós enfrentamos atualmente estão justamente relacionados a inundações e secas. E as soluções de engenharia do século passado, né, até então, eram justamente contrárias ao que previa a natureza, né? Então, nós canalizávamos rios e córregos, nós
nós ocupávamos margens de rios, né? Nós ocupamos margens de rios e a gente constrói reservatórios. Então, assim, a proposta aqui, né, é atingir a segurança hídrica e a conservação dessas áreas protegidas através de coisas que já são, que já eram consideradas, né, pela própria natureza. Então, alguns exemplos aí de vanguarda são os Países Baixos, né, que é ali a região da Holanda, que desenvolveram o programa Espaço para o Rio. E aí eles têm um orçamento lá de 2,5 bilhões de euros e formularam a restauração das planícies naturais dos rios ao longo de alguns trechos que eram áreas não vulneráveis, ou seja, áreas rurais ou periurbanas, né? E aí eles desviaram o curso do próprio rio ou de algum dos seus afluentes, criando áreas de armazenamento natural de água. Então, essas regiões que sempre inundavam, elas agora têm outro papel, né? Elas têm um papel de armazenamento. E aí, um exemplo brasileiro, né, para a gente também não achar que isso só acontece lá nos países desenvolvidos, é o programa Cultivando Água Boa, que promove a melhor gestão do território na bacia hidrográfica do Rio Paraná. E ele gera benefícios ambientais como a redução do escoamento de nutrientes e ainda aumenta a produtividade agrícola e a sustentabilidade da agricultura local, né? Então, isso gera vários ganhos, tanto para os agricultores, quanto, inclusive, para a empresa lá de Itaipu, né, que produz energia elétrica, especialmente em perspectiva de médio e longo prazo, uma vez que contribui diretamente para a disponibilidade hídrica, né? E essas ações simples de SBN, elas aumentaram a expectativa de vida de todo o complexo da barragem de Itaipu em 6 vezes da estimativa original de quando ela foi construída, né? Então, imaginem, é maravilhoso. E aí, pessoal, as SBNs, elas também podem ser aplicadas em áreas essencialmente urbanas. Um exemplo clássico está nessa imagem aqui de baixo, né? Isso aqui que vocês estão vendo é Seul, a capital da Coreia do Sul. E esse córrego aqui, de nome completamente impronunciável, pelo menos por mim, foi totalmente renaturalizado. Ou seja, isso aqui antes eles tinham canalizado completamente esse córrego e em cima dele passava uma avenida. Exatamente, para quem conhece aqui Cuiabá, exatamente o que foi feito com o córrego da Prainha, que hoje é a Avenida Prainha, né? Então, em qualquer chuva, por menor que ela seja, o córrego da Prainha aqui em Cuiabá e esse córrego aqui em Seul alagava completamente. E aí, há alguns anos, eles aplicaram as soluções baseadas na natureza, né? E revitalizaram completamente essa região, ganhando, né, muito em qualidade do ar, em qualidade ambiental e também em qualidade de disponibilidade hídrica, tá? Outra SBN possível de ser aplicada em áreas urbanas são os famosos telhados verdes, né? Que contribuem, inclusive, para regiões aqui como a nossa, para qualidade climática da edificação, né? E aí, pessoal, as SBNs, elas também podem ser aplicadas pela indústria. E no Brasil, os maiores exemplos disso que nós temos são os chamados jardins filtrantes, também conhecidos como fábricas de água, né? Essas SBNs, elas, assim como todas as outras, né, elas se aproveitam de processos naturais para criar sistemas mais eficientes e sustentáveis aí para o tratamento de efluentes sanitários e industriais. Então, ela se baseia na fitorremediação,
que é a descontaminação de ambientes aquáticos e terrestres, utilizando como base de purificação as plantas. E aí é proposto, então, um modelo inovador para tratar o esgoto da Fitorrestore Brasil, né? Em vez de estações tradicionais de tratamento, que são custosas e que apresentam problemas como odor e também geração de lodo, né? A aplicação desses jardins filtrantes, por outro lado, ela gera como coproduto belos jardins que garantem a descontaminação eficiente, inodora e de baixo custo operacional. Então, é um grande diferencial, né? E os jardins filtrantes, eles também apresentam, além da solução paisagística, o processo de descontaminação não gera nenhum tipo de lodo, que é o principal vilão do tratamento de efluentes, uma vez que a indústria, né, ela tem que dar destino correto ao lodo produzido na estação de tratamento. E aí é mais um custo operacional. Então, nesse caso aqui, a SBN ainda não tem nem esse custo, né? Ela não gera lodo, nenhum resíduo final no processo de tratamento. Então, entre os projetos de jardim filtrantes que foram implementados por essa empresa, Fitorrestore no Brasil, o destaque é o da unidade de uma das fábricas da L'Oréal no Rio de Janeiro, que recebeu inclusive um prêmio de soluções verdes em 2017 na categoria de infraestruturas sustentáveis, que foi realizado durante a COP23 de clima lá na Alemanha. Então, muito legal, né? Bom, pessoal, então dando sequência aos exemplos de aplicação de SBN pela indústria no Brasil, nós vamos conhecer agora o projeto da Uncip Iniciativa Verde, que visa aumentar a resiliência do serviço de abastecimento de água, especialmente em épocas de estiagem. E aí, para começar, vamos entender o que significa resiliência ambiental, né? Resiliência ambiental é a capacidade de restauração de um sistema. Então, é um termo que foi cunhado por um ecologista super famoso lá nos anos 70, e ele trouxe, né, um conceito de resiliência como a capacidade que os ecossistemas possuem de voltar à sua forma original mesmo depois do dano causado pelas ações antrópicas, né, pelas ações do homem. Então, imaginem aí uma mola. Quando a gente pega uma mola e estica ela ao máximo e depois solta, ela volta à sua forma original, né? Então, esse conceito de resiliência, ele é sempre ilustrado pela mola nas explicações, tá? Então, é a capacidade de suporte, né, do ambiente de voltar à sua forma original mesmo depois das ações antrópicas. Então, esse projeto, ele pretende garantir essa resiliência no abastecimento de água em épocas de estiagem através do plantio de floresta nativa de Mata Atlântica em áreas rurais que já foram degradadas lá no município de Extrema, em Minas Gerais, que fica às margens de um dos principais afluentes do rio Jaguari, que é um dos grandes responsáveis pela recarga do sistema Cantareira, que é, por sua vez, né, o principal manancial de abastecimento hídrico do estado de São Paulo, que é o estado com maior demanda hídrica do Brasil, né? Então, por meio desse programa, a TGI fomenta projetos voluntários de compensação de de emissão de gases de efeito estufa, né? Então, CO2 e outros gases, e o investimento ele é aplicado na recuperação de fragmentos de matas degradadas e prioritariamente áreas de preservação permanente, né, áreas de APP, que foram já degradadas, situadas em propriedades privadas da região. Então, a TGI já desenvolveu projetos desse tipo em cerca de 40 municípios do Brasil ao longo dos 12 anos de atuação, né? E ela já fez parceria também com
algo em torno de 500 empresas com financiamento de todas as escalas, então grande, médio e baixo, tá? Em Extrema, por exemplo, né, nesse projeto que a gente está conhecendo agora, participam como financiadores a Leroy Merlin e a Caixa Seguradora, tá? Então, a Uncip, ela diz que para viabilizar para viabilizar 1 hectare de floresta, são necessários R$ 30.000. E aí, nesses R$ 30.000 estão embutidas todas as etapas do projeto. Então, desde os custos de transação até o plantio, a manutenção por 2 anos, né, e o monitoramento. E aí esse projeto ele foi desenvolvido, então, entre 2015 e 2017, e nesse período todo, a TGI conseguiu plantar cerca de 60 hectares, tá? Bom, pessoal, outro exemplo inovador de aplicação de SBN nos processos industriais brasileiros é uma empresa chamada IVE, tá? Ela promete produtos de limpeza que limpam sem sujar. Então, não sei se vocês já repararam que os produtos tradicionais que a gente usa para limpar a nossa casa, eles geram subprodutos que acabam, né, nas estações de tratamento de efluentes. E ao chegar lá, eles se tornam um verdadeiro problema, porque também não sei se vocês sabem, mas as espumas, especialmente dos detergentes tradicionais que a gente usa, é um dos itens mais difíceis de serem decompostos pelos processos de tratamento, né? Então, esses produtos, eles utilizam ingredientes de origem natural. Então, dispensando, né, a utilização de derivados do petróleo, cloro e outros ingredientes químicos, né? Então, a base desses produtos é o terpeno, que é um composto encontrado na natureza, em sementes, flores, folhas, raízes e madeiras, né? E aí, na natureza, esse terpeno, ele é responsável pela asepsia do equilíbrio químico do meio ambiente. Então, além da composição ser natural, os produtos também evitam o consumo excessivo de água, já que possuem embalagens em formato de cápsulas recicláveis e usadas como borrifadores permanentes. E aí contém, então, a quantidade exata do produto super concentrado, né? Então, por meio de um sistema de assinaturas, os clientes da marca recebem mensalmente cerca de 1 quilo de produto de limpeza, variando entre desinfetante, detergente e os outros produtos que a gente utiliza em casa, né? Esse 1 quilo equivale a 15 quilos dos produtos convencionais. E a proposta da empresa é, com apenas 4 produtos, oferecer um kit completo de limpeza. Bom, gente, então, a aplicação dessas SBNs, elas trouxeram para a gente um conceito completamente novo e revolucionário de infraestrutura verde, que é a infraestrutura, né, que, como a gente viu até aqui, utiliza de sistemas naturais ou seminaturais para oferecer aí as opções de gestão de água com benefícios que são equivalentes ou até similares aos tradicionais, mas que se valem dos processos naturais, causando o menor impacto possível ao meio ambiente, né? E aí, o contrário disso, ou seja, as ações que a gente está acostumado, são, então, consideradas as infraestruturas cinzas, né? E aí, hoje, né, o cenário da engenharia hoje, da arquitetura, da engenharia, é o embate da infraestrutura verde versus a infraestrutura cinza, que é o tradicional, tá? Então, a infraestrutura verde, sempre que possível, ela pode ou deve ser articulada e integrada com a estrutura cinza, né? Eu acho que esse é o melhor dos mundos, né?
E o objetivo principal de quem gerencia e desenvolve os sistemas de captação, armazenamento e abastecimento, especialmente recursos hídricos, deve ser o de encontrar a combinação mais adequada de infraestrutura verde e de infraestrutura cinza para maximizar os benefícios e a eficiência dos sistemas, né? E com isso minimizar os riscos, os custos e as compensações, né? Então, a mais simples e imediata visualização desse conceito é proporcionada justamente por SBNs que cada vez mais utilizadas para a construção de edifícios urbanos, tanto residenciais quanto comerciais, se tornarão a forma correta de construção urbana, né? E aí aqui do lado a gente tem alguns exemplos, que é a captação e o reuso de água da chuva através de SBN, utilizando, por exemplo, o telhado verde. Então, quando a gente faz a captação de água da chuva doméstica, né, em uma casa, sem a utilização do telhado verde, a gente tem que fazer a correção da qualidade de água. E aí, utilizando a SBN do telhado verde, a gente já consegue o armazenamento, né, de uma água de chuva com qualidade superior. Bom, então como nós vimos até aqui, as SBNs e as infraestruturas verdes, elas se apresentam para nós nesse momento como tendências de investimento. Então, hoje, né, nesse momento no mundo todo, as infraestruturas verdes, elas representam apenas de 1 a 5% do investimento total de infraestruturas relacionadas à água. É muito pouco ainda, mas é importante a gente destacar que o desenvolvimento e a aplicação das SBNs, elas não necessariamente exigem recursos financeiros, né? Elas podem envolver simplesmente o redirecionamento ou o uso mais efetivo dos financiamentos que já existem. Porque como a gente viu ali anteriormente, com ações simples a gente aumenta a disponibilidade hídrica, tanto em quantidade quanto em qualidades, e inclusive para o abastecimento urbano, né? E corrigindo os maiores problemas que a gente tem em relação à água dentro das cidades, né? Então, em países em que as SBN foram difundidas e aplicadas, né? Foram analisados co-benefícios, né? Então, co-benefícios sociais, né, com a saúde, a melhora da saúde humana e os meios de subsistência e segurança alimentar, e co-benefícios econômicos, que é o crescimento econômico sustentável e também empregos mais decentes, e co-benefícios ambientais, que é a reabilitação dos ecossistemas e a manutenção da biodiversidade. E esse valor substancial dos co-benefícios sociais, econômicos e ambientais, eles podem propiciar as decisões de investimento em favor das SBN, né? Então, para que isso aconteça, é preciso que se invista em análises abrangentes de custo-benefícios que promovam a criação e a difusão das SBNs adequadas a cada contexto e a cada setor específico, não é mesmo, pessoal? E aí, gente, algo que tem se dito muito, né, nos últimos anos é a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Vocês já devem ter ouvido falar disso por aí. A Agenda 2030 é um plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que foram criados, né, para erradicar a pobreza e também para promover uma vida digna a todos dentro aí das condições que o nosso planeta oferece. E aí, pessoal, dentro desses 17 objetivos, as SBNs, elas podem
podem gerar impactos positivos, né, para o alcance desses objetivos. Então, aqui só para a gente citar como exemplo, a segurança hídrica para sustentar a agricultura sustentável da ODS número 2, que é a erradicação da fome, né, objetivo de desenvolvimento sustentável e erradicar a fome. Também pode contribuir, né, para vidas saudáveis com acesso a saneamento básico, melhoria de saneamento básico nas cidades, através da ODS número 3, né, que é a saúde de qualidade, e também pode contribuir aí com a construção de uma infraestrutura resiliente relacionada à água, que é proposta pela ODS número 9, que é infraestrutura e inovação, né? E também assentamentos urbanos sustentáveis, na ODS número 11, que são cidades e comunidades sustentáveis, né? E a redução de riscos de desastres que podem ser implementados aí tanto na ODS número 11 quanto no que se refere à mudança climática na ODS número 13, tá? Então, minha gente, SBN, ou Soluções Baseadas na Natureza para a Gestão das Águas, nada mais é do que trabalhar junto com a natureza para melhorar a gestão dos recursos hídricos e também para contribuir com o alcance dos objetivos e metas que foram propostas pela Agenda 2030, né, para o desenvolvimento sustentável. E aí, vocês gostaram? Muito obrigada, gente!